Vamos ver o que o Lula disse a respeito da PEC da gastança. A gente tem um vídeo também sobre isso. Olha, primeiro o que me interessa é a PEC que nós mandamos. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi conversada com várias lideranças. Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. As pessoas sabem que não é o governo que precisa dessa PEC, é que o Brasil precisa dessa PEC. Quem deveria ter colocado a quantidade de recursos no orçamento era o atual governo. Tá? Que o que ele está fazendo é tirando mais dinheiro da saúde, mais dinheiro da educação, ou seja, me parece que eles querem deixar, sabe, esse país a zero para a gente recomeçar a governar. Ele pode fazer toda a desgraceira que eles quiserem. Nós vamos consertar esse país. Eu vim para essa presidência com essa missão e nós vamos cumprir essa missão. Antes de comentar, vamos ver uma outra nota do antagonista. Sei que não vou encontrar coisa boa. Tá por aí? É o Lula também falando na coletiva dele, né? Pode subir, por favor. Entrevista, admitiu que não receberá o país... admitiu que não receberá o país em condições saudáveis, mas que já esperava tal situação. E disse sereno, estou tranquilo, eu sei que não vou encontrar coisa boa, mas eu sabia que ia acontecer isso e não posso dizer agora que está tudo errado. Eu vou governar esse país, Vocês podem depois acabar de dar uma espiada. Começamos por aí? Acho que sim. Acho que a gente começa por aí, né? Essa mania do Lula de achar que ele assume sempre numa situação de herança maldita, né? De calamidade, né? E vamos olhar os números aí, né? A inflação caindo, o desemprego caindo, né? O Brasil está numa situação quase de pleno emprego. Raríssimo. Exato. Isso. Está na casa de 8% o desemprego no Brasil. Isso é um número baixíssimo. Acho que o Samuel Pessoa escreveu, que falou para você isso. O Bolsonaro está entregando a economia numa situação melhor do que a que ele pegou, né? O problema no Brasil, e aí acho que foi o Jambiage que falou para você, você vê que eu escuto seus podcasts, né? É o rombo fiscal, né? Exatamente. Que o Lula vai aumentar com essa PEC da gastança, né? Ele não está preocupado com isso daí, né? Ele está falando de que as condições não vão ser saudáveis, mas quem está trazendo ali problemas para a economia é ele. Essa ideia de que é o Brasil que precisa da PEC e não o governo é mezzo verdade, mezzo mentira, né? Com certeza, as pessoas que recebem Auxílio Brasil ou Bolsa Família, chame como quiser, né? Precisam desse dinheiro. Se o valor caísse de 600 para 400 a partir de janeiro, seria uma catástrofe. A ideia de dar um dinheiro a mais para as famílias com filhos pequenos também faz sentido. Tá bom. Agora, precisa ser no volume em que o PT está pedindo? Não necessariamente, né? Então, as duas ideias que a gente viu aí são meio marotas. Uhum. Primeiro, não é o Brasil só que precisa. É o Lula e o PT que querem muito para poder apresentar resultados rapidamente no começo do governo. E segundo, como observou aqui o Duda, ele vai encontrar coisa muito melhor, por exemplo, do que o Michel Temer encontrou quando assumiu o governo depois da catástrofe Dilma. Exato. Certo? As condições de inflação, de desemprego, vamos lembrar, tinha 13 milhões de desempregados naquela época, né? E houve um grande esforço a partir do Temer, né, para conseguir pôr de novo as contas públicas em uma situação de controle, né? Nesse ano, até o final do ano, vai ter inclusive um superávit, ou seja, o governo vai, quando acabar 2022, ele vai ter arrecadado mais dinheiro
do que gastou. 60 bilhões, não é pouco dinheiro. Uhum. Então é mentira isso que o Lula está dizendo. Ele não vai encontrar um problemão de inteira responsabilidade do Bolsonaro. O nosso problema fiscal, ele é estrutural. Ele não vem de hoje. O Bolsonaro é sua contribuição para piorar, com o PEC Kamikaze, com aquela decisão sobre os precatórios, né? Mas não se pode atribuir só ao governo Bolsonaro o descontrole fiscal. E também tem que ser dito isso, se é para gastar, o Lula e o PT têm muito mais gosto em fazer isso e tem uma crença arraigada, inclusive, que é só com o governo gastando que você consegue levar o país para frente. Então... Agora, é lamentável que o Brasil saia da PEC Kamikaze e caia na PEC da gastança. E o cálculo do Lula é sempre um cálculo mais eleitoral. Ele parece que não se incomoda muito com essa coisa de aumentar os gastos, e aí vai forçar um aumento de juros e aumentar a inflação, diminui o empreendedorismo no Brasil, atrapalha todo mundo. O cálculo dele é eleitoral, ele quer atender essas famílias que recebem o Bolsa Família. E que a gente viu durante a campanha que essas famílias são muito mais realmente lulistas, mesmo com o Bolsonaro aumentando, né, o valor dos benefícios e tudo mais, que eles votavam mais no Lula do que no Bolsonaro. Então, o Lula sabe que ele tem, entre os beneficiários do Bolsa Família, um eleitorado fiel e vai querer atender esse eleitorado, mesmo que a economia toda do Brasil e o resto da população tenha que pagar por isso daí. Exato. Foi esse eleitorado que deu a vitória ao Lula, né, Duda? Vamos lembrar, né? Sim. Foram os votos que começaram a chegar do Nordeste, que é a região que é populosa, né? Muito mais populosa do que o Norte, por exemplo. É populosa e tem muitos pobres, portanto, é a região que mais tem gente dependente desse auxílio, né? Então, ele está cuidando da sua base, com certeza.